O Prêmio Fases, na verdade, ele é um prêmio, é uma homenagem, na verdade, né? Ele é uma maneira de nós reconhecermos e lançar luz a iniciativas que fazem a diferença no ambiente escolar, a práticas inovadoras que possam inspirar tanto os alunos como a comunidade do entorno da escola, como os educadores e professores que estão aqui acompanhando o nosso seminário. Então, nessa nossa primeira edição, a gente convidou as escolas a se inscreverem, a mandarem as suas iniciativas, né, de educadores que vêm trabalhando essa proposta, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre essas possibilidades que vêm sendo realizadas. E a gente espera que o ano que vem a gente tenha recebido muito mais, que a gente receba muito mais propostas, que a partir desse seminário vocês se sintam entusiasmadas a realmente começar a trabalhar a educação ambiental no ambiente escolar, essa educação ambiental da maneira como tratamos, né, nessas 3 ecologias, no cuidado consigo, no cuidado com as relações no ambiente escolar, e entender essa escola, a sala de aula, como esse primeiro ambiente sob nossa responsabilidade imediata, né? A escola como um ecossistema potente e complexo do qual precisamos cuidar, né? Então, eu vou convidar aqui as nossas homenageadas, que são da Escola Municipal Professora Mariana Nunes Passos, localizada em Xerém, 4º distrito do município de Duque de Caxias. Então, eu convido aqui à tela a Fábia Moreira Silva, que é a diretora da escola, e a professora Adriane Ayub Correia Satiro, né, que são representantes dessa escola, são as nossas aqui homenageadas de hoje, né? A escola... A Fábia vai até poder falar melhor, mas ela atende crianças da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. E as atividades que nos saltaram aos olhos foi uma série de atividades, na verdade, né? Que a professora Adriane também vai poder compartilhar um pouquinho com a gente, que eles realizam lá na escola. Dentre elas são coleta de garrafa PET na comunidade, né? Coleta e encaminhamento do lixo reciclável. Eles têm um minhocário para o descarte do lixo orgânico da cozinha da escola, utilização do chorume desse minhocário nas próprias plantas da escola, fazem um consumo consciente de folhas, tem um incentivo ao uso de garrafinhas e copos individuais em substituição ao descartável, trabalham com a coleta de folhas também usadas para reciclagem e fazem a coleta de óleo usado para trocar por sabão. Existia também um projeto de aquaponia, que no momento ele está em pausa, mas que vai ser retomado em breve. Então, eu gostaria de ouvir, primeiramente, da professora Fábia, como que essas atividades elas chegaram e como que elas impactaram o ambiente escolar, professora? Seja Boa bem-vinda. noite. Muito obrigada. Nós recebemos com muita gratidão essa homenagem, né? A escola, ela traz consigo essas ações no nosso cotidiano, é, e ela nasceu, não veio de um projeto. A gente não pensou um projeto e foi desmembrando. Foram ações que a professora Adriane já tinha na vida dela, né? Ela já tem um olhar diferente para o meio ambiente, ela já tem um olhar mais cuidadoso com esse meio ambiente, e ela foi trazendo aos poucos e foi contaminando toda a escola. O que eu posso dizer é que depois que a gente é contaminado, a gente nunca mais fica em paz, a gente olha para o lado e fala, ai meu Deus, não posso fazer mais isso. E aí é um constante renovar-se, né? Esse impacto foi tão grande assim, que as crianças levam para casa, as mães trazem um feedback legal para a gente, que as crianças questionam o que antes elas não percebiam no cotidiano das casas, né? A gente conseguiu aproximar muitas famílias. Algumas mães vieram nos ajudar em horta e na produção das atividades que a gente tinha com as crianças. Algumas mães se aproximam e acabam mudando essas rotinas nas vidas delas, né? Então, a transformação, ela aconteceu muito devagar, porque não foi algo pensado para educar, foi algo que foi mudando
o nosso dia a dia. Hoje a gente tem um minhocário, amanhã a gente já está pensando em coletar a garrafa, e quando a gente viu, a gente já tinha um monte de ação. Mas a Adriane foi quem trouxe essa sementinha e cada um foi abraçando aquilo que lhe fazia mais sentido. E eu acho que é por isso que as nossas ações, eu digo que são perenes. Não é uma coisa que tem um início, um meio e um fim. Maravilhoso. Você quer fazer a sua autodescrição, Fábia, para quem estiver, Claro. por acaso, só nos ouvindo, né, e relacionar a sua imagem à sua voz? Sim, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, quase nos ombros, uso um óculos de armação escura, tô com uma blusa preta com decote em V, tenho um colar dourado, tô com um microfone preto, desses pequenininho, e uma parede preta com um pedacinho da cortina aparecendo. Maravilha. Então, Fábio, eu acho que isso o que você falou é muito interessante como uma pequena ação vai começando e a capacidade dela de ir mobilizando, mobilizando, mobilizando. E uma vez que a gente é afetado, a gente não consegue mais ignorar esse olhar diante do espaço, né? E aí, para isso, a gente precisa sempre de um começo. E aí, Adriane, eu queria te convidar a você contar como é que você foi pensando nessas ações e esse seu trabalho começa pequenininho e vai ganhando essa dimensão e vai trazendo esse acolhimento da comunidade, que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que você iniciou esse processo, como que as crianças receberam, como é que foi a sua sensação em ver a comunidade escolar acolhendo essa proposta. É só te lembrar de ligar o microfone. Boa noite, Fábio. Boa noite, todo mundo. Eu sou uma mulher clara, de 49 anos, tenho cabelo ondulado, cacheado, uso um óculos arredondado, estou com uma blusa marrom e tenho um fundo aqui de parede vermelha com um pedacinho de pedra ali aparente. Legal. Isso nasce... Assim, a minha história na escola, né, na verdade, ela nasce na minha vida, porque eu acho que as coisas não conseguem ficar muito separadas. Quando você começa a sentir, a fazer mudanças na sua vida, se ela é uma mudança muito verdadeira, você acaba levando ela para todos os espaços em que você está, porque você não consegue... as coisas que você começa a ver, começam a te incomodar, você começa a ver tudo com outro olhar. Essa minha questão ambiental, eu não tenho nenhuma formação ambiental, sou pedagoga e tenho pós em gestão, mas não tenho nada ambiental. Mas isso começa bem lá atrás, assim, eu falo com as meninas que quando meus filhos eram pequenos, aquelas lembrancinhas de aniversário me incomodavam muito, mas eu não sabia por que aquilo me incomodava tanto. Eu sabia que aquilo não fazia sentido para mim, então eu acabava não dando, ou se eu fazia alguma coisa, eu botava um chocolate, um doce, porque falei, aquilo pegar aqui, jogar fora ali, não faz muito sentido, nunca fez muito sentido para mim. E ao longo do tempo eu fui começando a perceber por que isso não fazia sentido, porque era um descarte, não tinha função, era o comprar e aquele jogar fora, né, que não existe. E aí eu fui para a escola em 2006, para a Escola Mariana, para a rede, e a gente entra com um grupo que é a Fábia, a gente entrou juntas, e aí algumas coisas a gente começou a questionar, eu acabei começando a levar uma das coisas, festa da criança, a gente juntava dinheiro para fazer festa para as crianças, e aí pensava, o que a gente vai comprar? Um monte de porcariazinha, um monte de coisinha assim, que não tem sentido, e aí a gente meio que questionou, eu comecei a colocar, por que a gente não faz alguma coisa que vai ficar para a escola, que não vai ser descartado, né? Uma coisa que faça sentido, que não vire um lixo ali na porta da escola. E aí, num dos primeiros anos, a gente acabou conseguindo um dinheiro e comprando um totó, e aí o totó tem até hoje na escola, então assim, já tem muitos anos, não foi uma coisa jogada fora, de vez em quando ele quebra, a gente conserta, quebra, a gente conserta, e as crianças amam, é uma
uma brincadeira, né, que eles têm, um brinquedo no recreio, uma coisa que normalmente não tem em casa. E aí, aos pouquinhos, essas coisas foram surgindo. Aí, de repente, a gente já não via mais sentido dar umas lembrancinhas de Páscoa, fazer aquele monte de coisa de Páscoa, de lembrancinha que enfeitava alguma coisa. A gente começou a buscar outras coisas. Aí a gente começou a pensar em festa junina, como que a festa junina polui, como que a festa junina incentiva o consumo, é copo descartável, é aquele monte de lembrancinha que não faz sentido, que é jogado fora, é aquele monte de lixo produzido. E assim, a gente conseguiu. Aí a gente foi, né, tentando melhorar aos poucos. Em 2019, eu acho que foi uma festa. Que foi antes da pandemia, né? Acabou que 2020, 2021 as coisas estavam meio complicadas. A gente conseguiu fazer uma festa junina assim, que fez muito sentido e que a gente percebeu que as crianças podiam ser felizes, podiam brincar sem aquele consumo todo. A gente não tinha nada para vender na festa. A gente não foi assim uma produção mínima de lixo, porque tudo era o lanche, né? O lanche que a gente comprou, que servia no copo normal, no prato. Guardanapo a gente ainda não conseguiu vencer, mas a gente, ao invés de ter pescaria para a criança ter que ganhar alguma coisa, porque a gente acha sempre que tem que levar, tem que ganhar. Não, a criança ganha na brincadeira, e aí a gente fez muitas brincadeiras, e as crianças conseguiram se divertir sem ninguém levar nada para casa, ninguém precisou sair da festa com a mão cheia de coisa. E são assim, pequenas coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo. Eu vou pedir até para o Tiago, a gente tem algumas imagens que vocês enviaram para a gente, vou pedir para ele colocar as imagens aqui em tela, que aí a gente já vai ilustrando aqui para os outros professores. E o mais incrível, Adriane, é que, assim, na verdade, o que mudou, de fato, foi a visão de vocês sobre esses momentos de partilha, de celebração na escola, né? E aí, com isso, tudo foi mudando. Então, tem essa chavezinha para a gente girar, né? E aí, pode ir comentando. Tem, a gente tem que perceber, isso tem que estar para a gente, porque assim, eu acredito que o meio ambiente, quando você vai falar de meio ambiente e ecologia, não adianta você dar folhinha, você discutir, você dá uma aula todo dia. Os alunos percebem muito as suas atitudes. Eu trabalho com quinto ano, desde o ano passado eu estou com quinto ano, e eles começam a questionar, sem você falar nada, eles começam a perceber, começam a questionar algumas coisas. Professora, mas por que você faz isso? Mas por que você não come isso? Mas por que você faz assim? E aí você, devagarzinho, fala alguma coisa, sem levantar muita polêmica, porque algumas coisas geram muitas polêmicas, né? Então você vai aos pouquinhos alimentando essa curiosidade deles e eles vão percebendo. Essa aí é a turma de quinto ano passado, quando a gente voltou, que a aquaponia estava toda, assim, ficou tudo parado, né? Foi triste, a gente perdeu tudo aí da aquaponia quase, e a gente não conseguiu retomar com tudo, porque é uma área que demanda outras coisas além da nossa mão de obra, né? Porque tem que ter um conhecimento, então a aquaponia a gente não conseguiu retomar. Mas assim, o envolvimento das crianças é muito legal. Esse quinto ano eles voltaram, e aí eu não precisava falar, a gente tinha as plantas do quintal, lá do pátio, eu não precisava falar, gente, tem que molhar a planta. Não. Professora, posso pegar ali? Vou lá molhar a planta. Terminava o dever, vou lá molhar a planta, vou fazer não sei o quê. Vou catar folha para botar no minhocário. Essa turma aí já estava super integrada, eles conseguiam se organizar, eles resolviam. Tinha criança que não gostava nem de estar brincando, inventava alguma coisa no recreio com relação a essas atividades. E aí a gente fez muitas experiências, para eles perceberem, né, essa questão toda da respiração da planta, desse meio ambiente. A gente foi colocando a mão na massa mesmo e estimulando essa questão do fazer, deles mexerem, porque assim, eles se interessam quando eles estão ali envolvidos de verdade, né? E sem muito, às vezes a gente se preocupa muito na escola em ter um produto final, em ter que
apresentar alguma coisa no final, mas isso aí, esse dia a dia, já é o nosso produto final, já é a apresentação que a gente tem, porque você vê que eles estão descobrindo o quanto eles estão aprendendo ali nessas situações, né? Sim. E anteontem, a gente foi ao Forte de Copacabana, nem essa turma, é uma outra turma agora, a turma desse ano. E aí eu já comecei a colocar, eles não eram meus alunos, mas assim, acabo tendo um envolvimento, e quando a gente passou, eles não saem muito de Xerém, mas quando a gente passou ali pela linha vermelha, que eles começaram a ver a Baía de Guanabara, eles começaram, professora, olha como está poluído, olha como que está aquilo ali, está cheio de plástico, professora. Então, assim, eles começam a te dar esse retorno, um retorno que você não precisa de fazer nenhuma avaliação, você não precisa de nada, você está vendo ali que você conseguiu, que você teve sucesso no que você está falando, porque eles estão te dando esse retorno, né? O que a gente estava falando na oficina, né? Esse processo de sensibilizar, de despertar um olhar para essa relação de cuidado, né? A gente não precisa de uma ação instrutiva e também no qual a gente coloca assim, catastrófica, mas a gente precisa sensibilizar, trazer isso a partir dessas ações para que as crianças abram, né, essa perspectiva para si mesmas e tenham essa vontade de cuidar. E eu acho que nesse sentido você foi maravilhosa, teve realmente muito êxito em trabalhar com as turmas e até os pequenininhos engajados, e eles gostam de participar, de se sentir cuidando, né? Então, eu quero agradecer muito vocês por terem se inscrito também no nosso projeto e por a gente estar aqui nesse momento podendo inspirar outros educadores a começarem a sentir essa inquietação, porque realmente pequenas ações não são ações pequenas, elas podem sim tocar, elas podem mover essas estruturas e melhorar, inclusive, o ambiente, né, onde vocês estão. Vou convidar a Priscila para entrar aqui, para ela mostrar a homenagem que a gente preparou para vocês, que é também uma coisa bem artesanal, bem linda, um bordado que a gente fez com a logo do projeto, e vocês vão receber, né, todo em aquarela e bordado, que a gente vai mandar para que vocês possam estar sendo também inspiradas e reconhecidas com essa ação maravilhosa que vocês estão executando. Muito obrigada, Adriane, continue assim, Fábia, parabéns por ter acolhido essa iniciativa, porque muitas vezes a gente quer fazer, a gente precisa desse empurrãozinho, desse incentivo, né? E é isso, é nesses encontros que essas ações se tornam possíveis. Muito, 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 muito obrigada. Depois acompanha aqui os comentários, o Thiago depois, né? Vocês podem acompanhar no chat, muita gente se sentindo inspirada por esse momento. Já tem até algumas professoras se convidando, viu, Fábio e Adriane, para conhecerem a escola de vocês e também trocarem, né, compartilhar essas inspirações e experiências. Aí alguém está perguntando se pode copiar as ideias. Terezinha, rapaz, a gente copia quase tudo, quase tudo já foi criado, a gente precisa realmente se inspirar, e assim, cada realidade ela é singular, né? Eu acredito que é muito, muito possível, dentro de cada realidade, você fazer a diferença no seu ambiente aqui. Então, tem vários professores, várias professoras aqui elogiando e parabenizando a atitude de vocês, e a gente não poderia deixar aqui de fazer nossa homenagem também, tá bom? Muito obrigada, e compartilhe com os alunos, com a comunidade escolar, esse momento maravilhoso aqui de vocês estarem inspirando outras escolas a fazerem esse trabalho. Obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos, nós vamos compartilhar com todo mundo, já estou imaginando os olhinhos das crianças olhando esse presente lindo. Muito obrigada. Tem eles lá, né? As crianças estão lá, contempladas no presente. Exatamente, a escola está aberta, a gente está sempre em busca de parcerias, se tiver escola perto ou longe, a gente dá um jeito de visitar, de recebê-los, então, se quiserem, a gente está aí. Maravilha, eu quero ir, já quero abraçar vocês e é isso mesmo. Muito obrigada, gente.